Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos abrir então a palavra do Senhor. Pode ficar sentado mesmo. Atos 2, 42. A palavra do Senhor diz assim para nós. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Você que não achou, está aqui já no projetor, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém, meus irmãos? Pode fazer mais uma oração comigo, sentado mesmo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, estarmos aqui, Senhor, nesta hora, na Tua presença. Sei que o Senhor é grandioso, Deus, para falar conosco nessa terça-feira maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos concede. Abençoa cada um de nós e nós possamos, meu Pai, aqui de maneira especial, sairmos daqui, Senhor, impactados com a Tua palavra, porque ela tem falado conosco todos os dias e não será diferente nessa noite. Nós cremos no poder da Tua palavra. Me usa, me coloco como instrumento nas Tuas mãos e que todo empecilho e todo impedimento para que alguém, Senhor, seja obscurecido e não entenda a Tua palavra, caia por terra e o Senhor possa trazer luz aos nossos olhos, Senhor, e também aos nossos ouvidos estarem abertos, em o nome de Jesus assim eu oro, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Queridos, nós vamos dar continuidade na temática proposta, né, nesses dias pelo nosso pastor, que a igreja não vai parar, né? Nós vamos aqui, então, realmente nesse ponto, a igreja não vai parar. Eu e você sabemos que a igreja, nós vamos fazer um retrospecto histórico aí, lá em Atos, capítulo 1, nós tínhamos quase 120, né, crentes. Quando você olha ali em Atos, no capítulo 2, nós já temos quase 3.000. Quando nós olhamos lá em Atos, no capítulo 4, nós já temos quase 5.000. Lá em Atos, no capítulo 8, Lucas, o evangelista, já para de contar e fala, não vou contar mais não, é grande demais o número de crentes, eu não vou contar. E aí nós observamos aqui nesse verso 47 que lemos, que era tanto o crescimento da igreja, que a cada dia acrescentava o Senhor os salvos, não é verdade? Nesse versículo último que lemos, de tal maneira que o historiador diz para nós que 50 anos depois, né, daquele Pentecoste, 50 anos depois nós tínhamos quase 500 mil de cristãos ali na Judéia, muito cristão, né? 50 anos depois, quase 500 mil, meu querido. Esse mesmo historiador diz que 60 anos depois, o Evangelho de Jesus já chegou em todas aquelas regiões conhecidas da época. Isso nós temos a confirmação do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo escrevendo lá em Romanos, no capítulo 15, ele vai dizer para nós que realmente, você vai ver ali do verso 20 até o 23, eu não vou ler aqui todos os versículos, mas lá no 23, ele chega a ser claro, dizendo assim, já não tem mais nem lugar para me plantar igreja, para me evangelizar, o tanto que o evangelho avançou por vários lugares. O apóstolo Paulo diz isso aí, pastor Ademiro, lá em Romanos 15, ali no verso 23. Então, nós podemos observar que a igreja não parou, e ela não vai parar, não é o tema? A igreja não parou, o pastor Ademiro começou, foi deslanchando, e a igreja vai continuar, né? Vai continuar em nome de Jesus. Nessa noite e sempre nós cremos nisso, não é verdade, irmãos? Amém? Então é nessa temática que eu quero ir aí,
dentro daquilo que o pastor nos propôs. O evangelho, irmãos, ele foi tão influente, que os irmãos sabem, que teve uma certa época, foi crescendo tanto, crescendo, que lá no 3º século, quando começou os bárbaros, lutar contra o poderio de Roma, aí Constantino estava vendo que Roma estava perdendo o poder, pastor Aldemiro, Roma estava perdendo o poder para os bárbaros. Aí Constantino falou, o único jeito de nós conseguirmos manter o poder é oficializar a igreja, o cristianismo como religião oficial, porque realmente o cristianismo ele muda as pessoas. Então, se nós conseguirmos colocar o cristianismo como religião oficial, então o cristianismo vai mudar até os bárbaros. E não é que deu certo a estratégia de Constantino, ele continuou no poder ainda, porque ele usou o evangelho. Veja bem que muitos falam que ele se converteu, mas foi por interesse, e ali o evangelho virou religião oficial. Então, irmãos, o evangelho foi crescendo, e nós vemos que o evangelho ele é tão extraordinário que nunca, nós podemos ver no decorrer da história, nenhum outro povo foi perseguido tanto por causa de alguma coisa que não seja o evangelho. Realmente, os cristãos têm sido perseguidos e até hoje em vários locais, em várias localizações. Qual o segredo da igreja chegar até nós no século 21? É o que nós podemos pensar. Qual o segredo da igreja chegar até nós nesses dias atuais? Bob Brainer, um grande escritor de uma coluna, de um grande jornal famoso, ele escrevendo no seu livro, um livro que ganhou muito destaque, ele disse, Jesus Cristo, juntamente com 12 homens, com a sua palavra, eles impactaram tanto o mundo, que o cristianismo surgiu, o evangelho surgiu, e nada pôde abalar o cristianismo. Nem guerras, nem nenhuma catástrofe, nem epidemias, nem pandemia, como nós estamos vivendo, nem Primeira, nem Segunda Guerra, nem catástrofes naturais, nada pôde impedir o avanço do evangelho. E nós estamos vivendo uma pandemia, eu te pergunto, você acha que o evangelho vai parar, a igreja vai parar? Não vai parar, por quê? Porque nós perguntamos, por que não para? O que tem impactado tanto, Nós sabemos, eu e você, que o cristianismo, ele não é uma filosofia, não é uma filosofia que tem mantido o cristianismo de pé. O apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você lá em Romanos, que o evangelho é o quê? É poder de Deus, e é isso que tem feito a igreja ficar de pé, porque nessa noite eu estou pregando aqui, e os irmãos podem ter certeza que não é conhecimento e não é filosofia, o que está fazendo eu e você termos interesse de estar aqui nesta terça-feira, nesta noite, é porque o evangelho é poder de Deus, para mudar a minha vida, pois mudou a minha, e mudou a sua, e tem mudado as pessoas, a sociedade ao longo do tempo, e não será diferente daqui para frente, em nome de Jesus. Você crê nisso? Levante a tua mão e diga, eu creio, pastor, amém? A igreja não vai parar, aleluias. Irmãos, lá na igreja primitiva foi tão tamanha, as bênçãos de Deus do evangelho, que a Bíblia diz que as curas, que hoje parece algo tão raro no nosso meio, curas e milagres, lá na igreja primitiva as curas, milagres, prodígios, era tão normal, era algo tão normal, que nós observamos ali em Atos 5, diz que as pessoas pegavam os aleijados que estavam ali em macas, e falavam assim, nós não conseguimos chegar naqueles homens, mas vamos fazer com que esses aleijados, esses doentes, pelo menos ali na calçada, de repente a sombra do discípulo possa alcançar um desses doentes e a pessoa ser curada. E não é que era curado, amém? Era tão normal que era assim que os milagres aconteciam, amém? De tal maneira que lá em Atos 19,
Mas foram chamar o apóstolo Paulo para orar, e o apóstolo Paulo também, a igreja crescendo tanto nessa ênfase que eu falei para os irmãos, a igreja crescendo cada dia, o Senhor acrescentando os salvos, e os discípulos já não tinham nem tempo, né, pastor Aldemiro? E aí foi chamar Paulo para orar, e Paulo não tinha tempo, mas de repente Paulo falou assim, eu não tenho tempo de ir lá, mas faz uma coisa, leva esse lenço aqui, coloca lá nos enfermos, eu tenho certeza que Deus vai fazer milagre e vai curar. E não é que curava, pastor Carlos, e não é que curava os lenços dos apóstolos, curavam as pessoas, de tal maneira era o poder de Deus ali na igreja primitiva. Amém, meus irmãos? Qual o segredo do evangelho? Não era nenhum fanatismo, nenhum descontrole emocional, mas era algo radical que estava fazendo o cristianismo crescer e tem feito o cristianismo estar de pé. E é esse algo radical que eu quero continuar aqui. O pastor falou, você vai continuar o estudo. Eu parei o estudo de terça-feira passada dizendo que o mais importante na vida de uma igreja é a palavra de Deus. Nós tocamos na tecla na terça-feira passada que realmente a pregação, né, que traz a fé, mas não é uma pregação qualquer, é a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho. Então é essa pregação que também fez com que a igreja crescesse. Lá na época dos apóstolos, aqui nós lemos no texto, eles chamavam de doutrina dos apóstolos. É essa doutrina, essa palavra, esse evangelho, que fez com que realmente o cristianismo crescesse e chegasse até nós. Algo tão radical como o evangelho. Então a pergunta para mim e para você nessa terça-feira, como nós temos lidado com a doutrina? Como nós temos lidado com essa palavra, com esse evangelho? Então é nessa temática que eu quero ir com você. Amém? Não vou ser demorado, vou ser rápido. Eu quero aqui apenas dizer para os irmãos que às vezes tem muitas igrejas que optam por pregar uma mensagem mais light, mais superficial, né? Muitas igrejas optam por pregar um evangelho massageante, um evangelho de motivacional, um evangelho de cura, de prosperidade. Muitas igrejas vão por esse caminho, mas eu te garanto que o que tem feito o evangelho e o cristianismo estar de pé, realmente é esse amor e esse zelo que os servos de Deus têm tido com o evangelho e com a doutrina. O evangelho e a doutrina, irmãos, ele nunca pode mudar, os princípios, a palavra, nunca pode mudar. Nós até podemos, pastor Wagner, pegar o evangelho e colocar em envelopes diferentes. Você entende o que é isso? Envelopes, por exemplo, hoje você pode pegar o evangelho e distribuir na rede social, usar a rede social para pregar. É uma capa, outro envelope. Na minha época, tem muitos irmãos aqui da minha época, a gente mandava carta e tem um envelope, mas o conteúdo lá dentro da carta é o evangelho, é a doutrina, é a palavra, esse não pode mudar. O envelope você pode pôr amarelo, pode pôr branco, pode pôr roxo, pode pôr rosa, né, pastor Carlos? Você pode pôr da cor que você quiser, os meios nós podemos usar qualquer um que tiver a nosso alcance, mas o evangelho, a palavra, ela precisa sempre ser a mesma. Amém, irmãos? É isso que vai fazer o cristianismo estar de pé. Você pode glorificar a Deus por causa disso? Amém? Então, irmãos, eu acho interessante que lá em Oséias, 4, Oséias 4, verso 6, diz que o povo de Deus estava errando porque lhes faltavam o conhecimento da palavra de Deus. E o que Deus cobrava era do povo. De quem que Deus cobrava? Dos sacerdotes. Está lá, o irmão pôs ali, Oséias 4, 6. Vocês querem ler comigo? Eu vou ler aqui, você acompanha aí. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque eu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejas, o quê? Sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Não é verdade? Então, de quem que Deus está cobrando? É do povo, porque faltava conhecimento ao povo. O povo errou porque faltava conhecimento, mas Deus cobra do sacerdote. De quem Deus vai cobrar hoje?
E todos nós que temos oportunidade, pastor Wagner, pastor Carlos, pastor Zé Machado, pastor Walter, pastor Zé de Moraes, pastor Aldemiro, e você, meus irmãos que estão aqui, mulheres, você também é pregador do Evangelho, né? Nem que seja de forma isolada, todos nós vamos ser cobrados por Deus do que nós temos defendido, como nós temos nos portado em relação a esta palavra, essa doutrina e este Evangelho. Irmãos, a culpa de alguém que é líder, que tem a oportunidade de estar com a palavra, é muito maior do que uma culpa de pessoas pessoais, de pessoas individuais. Por exemplo, quando fala na questão da oração para pessoa, para indivíduo, se eu deixo de orar, pastor Zé de Machado, o que vai acontecer? Eu vou perder intimidade com Deus, né? Se eu deixo de orar. Mas quem está sendo prejudicado? Somente eu. Mas a palavra do Senhor vai dizer ali em 1 Samuel, né, o Samuel dizendo para nós, que se ele deixasse de orar pelo povo, pastor Aldemiro, ele estava cometendo pecado. Você viu a responsabilidade do líder? É grande. Se você dá uma olhada no individual, a responsabilidade, por exemplo, de ir para o céu, né, se eu deixo de tomar cuidado com a palavra de Deus, a responsabilidade de ir para o céu é de cada um de nós. Mas e de alguém que prega a palavra, de alguém que é um líder, do sacerdote, qual que é a responsabilidade? Ele vai ser responsável pelas almas, pelas vidas dos membros dessa igreja. Viu, pastor Walter? O senhor tem uma responsabilidade muito grande. Todo pastor, ele tem uma responsabilidade de ser aquele que vai prestar contas diante de Deus pelas almas. E não só ele, mas eu como pregador, todas as vezes que tenho a oportunidade de cada palavra que sai da minha boca, você que é obreiro, você como mensageiro, todos nós teremos diante de Deus de prestar conta de cada palavra que nós temos falado através de nós. Amém? Então veja que a responsabilidade, ela para um líder, para o sacerdote, é muito grande. Eu poderia dizer várias outras coisas, por exemplo, quando fala em vigiar. Essa palavra que eles pregavam, esse evangelho que eles pregavam. Eu quero trazer aqui algumas reflexões com você, não vou demorar hoje, mas a primeira reflexão que eu quero trazer com os irmãos é: aquele que ministra, aquele que prega, aquele que fala, aquele que é obreiro, aquele que é pastor, em primeiro lugar, ele precisa, antes de ministrar a palavra para o povo, ele precisa fazer o quê? Nutrir a ele mesmo. Antes de eu trazer a palavra para o povo, eu preciso estar cheio desta palavra, eu preciso me nutrir. Se você der uma olhada lá em 1 Timóteo 4, verso 6, veja bem, a palavra de Deus diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe, 1 Timóteo 4, 6, né? Ele é pequenininho, só o 6. Depois eu vou ler 2 Timóteo 3,14. 1 Timóteo 4,6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, veja bem, ao expor estas coisas, as palavras de Deus para os irmãos, o que eu preciso ser? Bom ministro de Cristo Jesus, me alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que eu tenho seguido. Então, todo obreiro, todo líder, todo pastor, ele precisa primeiro, antes de passar para o povo, ele precisa se nutrir da palavra de Deus. Amém, irmãos? Aí depois a outra referência que eu comecei a ler aqui, né, 2 Timóteo 3, 14 até o 17, né, que diz o texto assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que te fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. Desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Então veja, esses textos corroboram com o que eu estou falando. Todo aquele que ministra, todo aquele que está na frente do rebanho, ele precisa primeiro se nutrir. Porque hoje, o que as pessoas têm se nutrido? O que muitas pessoas têm se nutrido para passar para outros? Muitos têm ficado horas e horas a fio na frente de quê? Na frente de rede social, na frente de TV, na frente de noticiários, de séries, né? Eu acho interessante que antes nós tínhamos a TV, mas a TV tinha os programas que passava de vez em quando. Você não tinha como, passava, por exemplo, um filme, terminava aquele filme e pronto. Agora, hoje não, as séries, a pessoa começa a assistir um tema e ele quer, em todos os episódios, assistir ali o segundo, o terceiro, o quarto, e vai até o final. E tem gente que fica o dia, 2 dias, 3 dias inteiro vendo séries, irmãos, aí no Netflix, né, hoje, nesse tempo nosso. Então, irmãos, de que nós temos nos nutrido? Nós precisamos, nós que somos obreiros, pastores, nós precisamos nos nutrir com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. E alimentar a igreja não é fácil, irmãos, é desgastante. Alimentar a igreja é desgastante. E não dá, para nós que somos obreiros, o nosso pastor dirigente está aqui, não dá para trazer para a igreja pipoca. Você já viu quando na sua casa, Sueli, acabou tudo, de repente tem só uma pipoquinha lá, aí vai fazer uma pipoquinha para enganar o estômago, né? Nós vamos fazer uma pipoquinha aqui. Não dá para enganar a igreja, pastor Aldemiro, com salgado de borracha. Não dá. Irmãos, é igual cozinhar, pastor Carlos. Tem alguém que gosta de cozinhar, tem essa aptidão? Eu não, de cozinhar, tá? O pastor Wagner disse que tem. Quem mais aí? Só o pastor Wagner, dos que estão aqui? Quem mais? Pautinho gosta de cozinhar? Irmãos, é igual cozinhar. Aquele que vai fazer uma comida, ele tem que estar atento a quê? Aquele que vai fazer uma comida, o cozinheiro, aquele que vai preparar um prato. Eu não sou, mas eu fico vendo a minha esposa. Hoje nós vivemos numa época em que você tem na sua casa você, sua mulher, seus filhos, dependendo da idade dos filhos, aí você vai ver, cada um gosta de comer uma coisa, pastor Zé de Machado. Um gosta de uma coisa, outro gosta da outra. Imagina o cozinheiro, como é que ele faz? Ele tem que fazer um prato, pastor Carlos, que tem que agradar a todos e alimentar e nutrir a todo mundo. Imagina na igreja, pastor Walter, que nós temos aqui muitas pessoas. Então, alimentar a igreja dá trabalho. Alimentar a igreja é desgastante. Muitas vezes você fica horas a fio. Eu vejo, pastor Walter, porque os meus filhos, a minha esposa, testemunha, quando eu sou responsável por uma palavra, por uma pregação, eu fico dias e dias, semanas e semanas. Muitas vezes tem sermões meus que é 10, 15, 20 dias, e olha lá. Muitas vezes esse tempo todo, e chega no final, e eu ainda tenho o pastor Wagner, que voltar atrás e falei, gente, mas está tudo errado, peguei o fio da ninhada, tudo errado, tem que começar tudo de novo. Dá trabalho. Não é fácil, muitas vezes você prepara e traz, e ainda o povo que ouve, talvez quem sabe nessa noite, ouve e fala assim, mas só isso, pastor? Eu precisava de mais alimento, de mais substância, só isso, está faltando algo para me alimentar. Não é fácil, irmãos, nutrir a igreja, amém? Então, todo cozinheiro, além dele ter esse cuidado em preparar o alimento, ele precisa o quê? Experimentar a comida, se alimentar a si mesmo primeiro. Então, toda palavra que eu preparo, todo sermão, ele precisa primeiro fazer eu chorar, ele precisa fazer eu refletir, ele precisa mudar a minha vida.
Porque se eu trazer qualquer coisa para o povo, pastor Aldemiro, eu trago comida estragada. E nós que somos pastores e somos obreiros, não podemos fazer isso. Pastor Wagner, pode falar, pode ler. Pode ler, pastor. Vai pôr na tela? 1 Coríntios 2. Coríntios 2, do 1 ao 5. Isso. Tá ali. Vai sair, tem que precisar do microfone para ele sair na gravação? Então não tem ninguém para levar lá, né? Então. Eu? Então tá lá, vamos ver se eu de longe, de perto tem problema de enxergar, não, meu irmão, de longe. Eu uso óculos, mas não trouxe. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Eu, irmã, eu 2 agora. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E o verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Obrigado, pastor Wagner. Palavra realmente oportuna dentro daquilo que nós estamos passando para os irmãos, do alimento, nós temos esse alimento do Evangelho, porque é ele que é poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Nenhuma sabedoria humana, nenhum conhecimento humano muda a vida das pessoas, né? Mas apenas a palavra de Deus tem esse poder, amém? Então esse é o primeiro ponto que eu queria refletir com vocês. Eu queria ficar mais, mas eu preciso acelerar aqui, que eu quero já ir por final. Em segundo lugar, como devemos nos conduzir em relação à palavra, à doutrina, dentro daquilo que eu estou falando? Nós obreiros, nós pastores, você também, todos nós somos sacerdotes do Senhor, né? Você que está aqui nessa noite também tem essa responsabilidade da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia, nós precisamos gastar tempo com ela, pastor Zé de Machado. Nós precisamos gastar tempo, ter disposição. Tem muita gente que quer ser pregador, mas quer ler a Bíblia e vai ler um texto e ele lê uma vez só. Ele lê um texto uma vez e ainda se acha que é o bom. Ele lê o texto uma vez e fala, eu sou o cara, já sei tudo disso aqui. E acha que está inventando a roda, né? Ele lê o texto uma vez só. E nós precisamos gastar tempo, meus irmãos. E eu, cada vez mais, que eu vou lá no cabeleireiro, e ele corta meu cabelo e ele vai me dizer, rapaz, seu cabelo está ficando branco, né? Muitas vezes ele vai dizer assim, seu cabelo já está, nem só ficando branco, já está sumindo tudo, né? Já está perdendo todos eles. E eu vou vendo com isso, pastor Zé de Moraes, que o meu tempo está passando, que os meus dias estão passando, então eu não posso dar bobeira mais. Eu preciso cada dia mais gastar meu tempo naquilo que me interessa, irmãos. A palavra de Deus, ela precisa ser o amor da minha vida, ela precisa ser a minha paixão. Aquele que ministra, aquele que fala, aquele que é pastor, aquele que é obreiro, aquele que é sacerdote, se a palavra de Deus não for sua paixão, não for o seu amor e você gastar tempo com ela, meu querido, você está no lugar errado. Ela precisa realmente nos preencher, né, a palavra de Deus. Veja que Paulo dizendo para Timóteo também, ali no capítulo 4, verso 13, ele diz assim, Paulo dizendo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, o que Paulo fala para Timóteo? Aplica-te à leitura da palavra, à exortação, ao ensino. Então, todos nós, para nós ministrarmos para a igreja, para que nós possamos ser mudados, nós precisamos gastar tempo, estudar horas a fios a palavra
de Deus. Só assim nós estaremos preparados, irmão, nessa época de pandemia, nesse tempo que a igreja está mudando, as coisas estão mudando. Só se nós gastarmos tempo com a palavra de Deus é que as coisas vão continuar e o cristianismo vai permanecer de pé. Só assim, amém? Então, veja bem, que eu acho interessante de Deus é que mesmo nós gastando, pastor Zé de Machado, horas a fio estudando a palavra de Deus, igual eu disse para os irmãos, ficando dias e dias, semanas e semanas para fazer um sermão, para preparar no estudo, mesmo assim Deus é tão maravilhoso, pastor Zé de Machado, que Deus nunca dá o conhecimento total só para uma pessoa. Tanto é que é preciso, o pastor Walter abre oportunidade para os obreiros estar aqui, os pastores, e não só aqui, nas outras igrejas também. É como se fosse uma orquestra. Está vendo os instrumentos aqui, os irmãos que tocam, os irmãos que cantam, muita gente, né, Eliabe, vê ali, mas para que precisa tanta gente assim cantando ali nos microfones? Irmão, cada um deles tem uma voz e cada voz é um instrumento. Cada voz é um instrumento, pastor Aldemir, e ao abrir aquela voz, cada um com o seu instrumento, é diferente uma da outra, e eles juntos, eles formam uma harmonia. Da mesma forma, nós obreiros que ministrando a palavra, hoje eu falo de uma maneira, é o meu jeito, é a minha forma, da maneira que eu estudo, da maneira que Deus me revela, mas vem outro obreiro aqui, vem o pastor dirigente, e cada um traz a sua maneira, e isso junto é uma orquestra, e então vai trazendo a revelação de Deus para a igreja, do que a igreja precisa, do alimento que nutre, que vem alimentar a igreja. É assim que as coisas funcionam. Nosso Deus é maravilhosíssimo por causa disso, amém? Quantos podem glorificar a Deus por isso? Mas para isso requer que eu e você dediquemos tempo, nos alimentemos. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos não só nos nutrir, não só gastar tempo, mas nós precisamos também nos apegar à palavra de Deus, nos agrudar a ela, pastor Zé de Moraes. Ou seja, aquilo que eu prego, eu preciso crer no que eu prego. Eu não sou obrigado a conhecer, a ter todo o conhecimento da palavra de Deus, até porque ninguém consegue. Mas naquilo que eu entendo, naquilo que Deus me deu e me revelou, eu preciso pregar ele com autoridade. Veja bem, aqui em Tito 2, verso 7, a palavra de Deus diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade e reverência. Amém? Então, nesse ponto, o que Paulo está falando para Tito, aquele que ensina precisa grudar, acreditar naquilo que prega, e precisa ter cuidado quando você vai pregar e vai expor a palavra de Deus. Por quê? Porque hoje, o que nós temos observado? Muita gente, pastor Zé de Machado, torce o texto, pastor Zé de Moraes. Ele torce o texto, e ele quer fazer o texto provar aquilo que ele acredita, e não é assim. Nós não precisamos acrescentar nada na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 2,16, diz que nenhum de nós conhece a mente do Senhor para compreendê-la. Pelo contrário, nós temos que pedir, porque nós temos a mente de Cristo, nós temos que pedir para Ele revelar conhecimento a nós. Amém? Lá em 2 Coríntios 2,17, diz que nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, pregamos em Cristo com sinceridade e na presença de Deus. Então, hoje, muita gente pega, pastor Aldemir, o evangelho, e ele falsifica o evangelho, e ele prega prosperidade, e ele prega cura, e ele prega do jeito dele. Hoje, como eu disse aqui na terça-feira passada, você pega as escrituras e você prova o que você quiser, se você pegar versículo isolado, e principalmente se você torcer os versículos. Não tem hermenêutica nenhuma, não tem estudo nenhum. Então eu e você que estamos aqui nessa noite, precisamos ter cuidado, integridade com aquilo que ministramos, com aquilo que pregamos. Irmãos, eu não sei quanto a vocês que estão aqui nessa noite, mas tenham muito cuidado com a palavra de Deus. Lá em Apocalipse 22, versos 18 e 19, lá fala que aquele que tirar algo desse livro aqui, pastor Aldemiro, será tirado também o quê? O nome dele do livro da vida. E aquele que acrescentar algo neste livro, será acrescentado todas as pragas que estão descritas nesse livro. E a palavra de Deus também vai dizer: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não o disse.
Então eu tenho muito cuidado ao ministrar a palavra de Deus, eu tenho muito tremor e temor ao ministrar a palavra de Deus, e louvo a Deus, pastor Aldemiro, como o senhor já me disse também, porque às vezes quando você entra num curso, quando você estuda, você aprende a estudar, e aí você, ao aprender a estudar, você usa a hermenêutica, você vai no contexto, e aí você não vai falando qualquer coisa para o seu povo, para a igreja, para os irmãos, amém? Então é esse cuidado que nós precisamos ter para não falsificar a palavra e pregarmos a palavra fielmente, amém? Agora, um dia, alguém que está pregando, falsificando a palavra de Deus, muitas igrejas aí estão cheias, estão lotadas, porque o evangelho que se prega ali é um evangelho light, é um evangelho que você pode vir como está e ficar como está. É um evangelho light. Aí essas igrejas estão cheias, mas Deus é paciente, Ele não cobra hoje, mas tem um dia que todo mundo terá que prestar conta de tudo aquilo que fala diante de Deus, amém? Então eu e você tenhamos esse cuidado, amém? Em quarto lugar, meus irmãos, eu não estou ficando muito nos temas aqui, porque não dá, né? Em quarto lugar, além de nós pegarmos firmes na palavra de Deus, nós precisamos também se apegar à palavra, à doutrina, decididamente, ou seja, realmente caminhando nela, né? Não abrindo mão dos princípios, porque tem muita gente que fala assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. É assim que nós pensamos? A Bíblia contém a palavra de Deus? Não. Como que nós pensamos? A Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. Porque se eu falo que ela contém, quer dizer que nem tudo é inspirado. A Bíblia é a palavra de Deus. E nisso eu louvo ao apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele ia pregando, e quando chegava num pensamento dele, numa opinião dele, ele fazia questão de escrever, pastor Carlos, isso aqui não é o Senhor que diz, isso aqui sou eu, apóstolo Paulo, que digo para vocês. Ele está dizendo a opinião dele. Então eu acho muito interessante, se você é ministro do Evangelho, e talvez você pense alguma coisa, diga isso para a igreja. Olha, mas isso aqui é pensamento meu, não está nas Escrituras, amém? Ao fazermos assim, temos esse cuidado, esse temor com a palavra de Deus, nós realmente faremos com que o Evangelho continue sendo poder de Deus. Porque este Evangelho simples e puro é que é poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Não precisa de trazer filosofia, de inventar nada, amém? Apenas realmente fale aquilo que está na palavra do Senhor. Pastor Wagner? É verdade, precisa também saber qual palavra, né, que usar, qual Bíblia, né, manejar. Isso você aprende, você fazendo curso, estudando, indo atrás, né, perguntando ao seu pastor. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Amém, irmãos? Então, eu preciso me apegar decididamente à palavra de Deus. Paulo, escrevendo também a Tito, capítulo 1, verso 9, ele diz: seja apegado à palavra fiel. Olha o que ele usa, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a contradizem. Então veja que quando você usa a palavra no seu fiel, no seu original, como diz o pastor Wagner, sempre pegando as escrituras, o original, você tem poder de Deus, até para ir contra os contradizentes, amém? Em quinto lugar, veja bem, como nos comportar em relação à doutrina? Nós precisamos perseverar na doutrina. Foi o texto que nós lemos lá em Atos 2, né, do 42 ao 47. Perseverar na doutrina, né? Permanecer nela. Paulo também escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 4, verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera, porque fazendo isso, salvará a ti e também aos que te ouvem. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes, se nós ministrarmos qualquer coisa, nós podemos ou matar uma igreja, ou podemos matar até mesmo uma geração, pastor Carlos. Então, nós obreiros, nós pastores, você que prega, você que ministra, você que prega para o seu vizinho, para os seus amigos, ter cuidado com o que você tem dito aí, porque nós precisamos ter realmente esse
detalhe para a palavra de Deus, né? Então, veja, porque a igreja permanecia, né, firme, perseverando. Então, hoje nós devemos fazer essa pergunta, porque nós estamos em época de pandemia, e agora a pandemia acabou e nós vamos entrar nesse novo ciclo do povo estar voltando para a igreja, e aí nós precisamos nos perguntar, qual a igreja que vai sair bem dessa pandemia que nós acabamos de viver, né? Que estamos ainda vivendo, que estamos saindo dela, está demorando, mas será que vai sair? Então, qual a igreja que vai ser vencedora, que vai sair melhor? Será que é aquelas igrejas que estão cheias, que você passa pelas portas e elas estão cheias? Não, as igrejas que vão sair melhor dessa época que nós estamos vivendo, é aquela igreja que é fiel à palavra, aquela igreja que realmente tem mantido o evangelho como ele é. Talvez a igreja não está superlotada, mas a igreja está cheia de Deus, cheia do poder de Deus, e quando tem poder de Deus, nada, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja não vai parar. Por quê? Porque a palavra genuína do evangelho é o que vai ser o destaque aqui nesse lugar, na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Em sexto e último lugar, para mim já ir aqui para o final, nós precisamos pregar também e ensinar insistentemente. Não é verdade? Insistentemente. Pregar e ensinar. Eu acho muito interessante aquele texto lá de Deuteronômio 32, verso 2. Dá uma olhada comigo aí, Deuteronômio 32, verso 1 e 2. Né? Estou lendo aqui na atualizada, o irmão está colocando aí a corrigida. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Aliás, Deuteronômio 32, verso 1 e 2. Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Amém? O que eu acho interessante é que a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada, pregada na igreja, como a chuva. Os irmãos já repararam que existe 2 tipos de chuva, né? Lá em Oséias chama chuva temporã e chuva seródia, né? Ou seja, vamos falar no nosso linguajar e no nosso tempo, tem aquela chuva, né, pastor Zé Machado? Aquela chuva rápida, aquela chuva forte, aquela tempestade que vem, e aquela tempestade, muitas vezes, ela enche cisterna, não enche, pastor Zé Machado? Ela enche cisterna. Mas essa tempestade, ela aguou a terra? Não. O que aguou a terra? Que aguou a terra é a chuva seródia, aquela chuva constante. Então, na igreja, nós precisamos das 2 coisas. Da chuva do temporal, mas nós precisamos principalmente da chuva gotejante, aquela chuva seródia, né, aquela chuva constante que rega a terra. O que seria o temporal? É quando nós fazemos os nossos congressos de jovens, de senhoras, os simpósios, e ali tem aquelas palavras de despertamento, aqueles grandes avivamentos. Já viu que nos congressos aí, o pregador prega ali, está todo mundo, aquele povo, tudo reunido no mesmo propósito, orando para isso, pastor Carlos. De repente ali, 100 pessoas batizadas com o Espírito Santo, várias pessoas aceitando Jesus, e aí muita gente, eu não sei se você já ouviu isso, muita gente chega e fala assim, pastor, Anaí, nós precisávamos ter mais congresso, precisava ser todo mês. Mas só que não funciona. Por quê? Porque você não pode ter só congresso. Você precisa também ter as palavras de terça-feira, as escolas dominical, né, os nossos cultos aqui semanais. Por quê? Porque é aquela chuva constante que rega a terra. Essa chuva que vai regando eu e você, que vai alimentando, que vai nutrindo. Nós precisamos de um grande despertamento de um dia só. Tem gente que está tão para baixo que precisa de um choque elétrico. É no congresso. Mas assim, no dia a dia, para ele permanecer constante, pastor Zé de Moraes, e firme, é o quê? É a palavra de Deus sendo ministrada, que vai realmente mudar a vida do povo de Deus, a vida da igreja, amém? E aí Paulo vai dizer para Timóteo, né, lá em 2 Timóteo 4,2, meu filho Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo, pregue sempre, inste a tempo e fora de tempo, sempre pregue a palavra do Senhor, amém, irmãos? Muitas vezes nós pregamos e ministramos, nós pastores, nós obreiros, e às vezes estamos pregando e às vezes a gente parece que não vê nada acontecendo. Nós precisamos preocupar, né, pastor Zé de Machado? Porque a Bíblia diz
Quem é o agricultor? Deus. É Ele que sabe o fruto que você está dando. Não sou eu que sou o pregador. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Então Ele vai, pastor Carlos, na sua vida, e Ele vê, se você estiver dando muito fruto, Ele fala assim, deixa eu dar uma podadinha aqui no Carlos, para ele dar mais fruto ainda. Agora, se for aquele que não está dando fruto nenhum, né, pastor Wagner? Ele dá uma cortadinha, coloca de escanteio, né, mas depois, eu acho interessante a palavra de Deus, que Ele não descarta assim total, mas Ele vai adubando, né, tem essa chance de adubar. Nós não podemos falar que, ali no texto da videira, fala que Ele já joga fora e queima mesmo, mas ainda estamos no tempo da graça. Então, eu entendo também que está no tempo daquela figueira, né, que Jesus ficou ali contra a parábola da figueira, que Ele fica adubando ali no pezinho para ver se ela reage. Então nós ainda estamos no tempo da graça. Você não foi cortado, mas se não tomar cuidado, pode ser cortado e lançado no fogo, não é verdade? Então, é Ele que sabe. Então, nessa época de pandemia, o pastor falou, a igreja não vai parar. Talvez o pastor Walter, eu não sei se ele está notando, mas essa palavra Deus me deu no coração, e ela tem falado não só comigo, porque primeiro ela fala comigo, que é alimento, mas ela também tem falado muito com o pastor Walter, porque ele é o dirigente dessa igreja. Talvez nós olhamos e pensamos assim, mas cadê o povo? Cadê as pessoas? Cadê as ovelhas? Quero te dizer que o sumo pastor, ele sabe aonde está todinha, todas elas. Talvez nessa época de pandemia, muitos sumiram e não voltaram mais para a igreja. Mas o sumo pastor, ele escrevendo lá em João 10, ele diz o quê, pastor Aldemiro? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Se elas vêm quando eu os chamo. Você lembra? Deus mandou Noé, constrói a arca, prepara a arca como eu estou mandando. Mas só quem que chamou os animais para entrar na arca? Deus deu a palavra dizendo, venha, e os animais vieram. É Deus que chama as ovelhas são deles. Então, que o pastor Walter tenha pego essa palavra, ele não se preocupe, Deus está no controle nessa época de pandemia, e a igreja não vai parar, porque Deus está no controle. Amém, irmãos? Terminei em cima da hora, né? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu quero passar aqui para o pastor Walter, e ele dá continuidade aí, pastor Walter. É do Senhor aí, se quiser fazer oração no final, Deus abençoe. Muito obrigado, viu, irmãos, pela paciência. E se tiver faltando água na comidinha aí, no temperinho aí, Deus vai completar da sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.